dia, pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um estudo aqui relativamente rápido, algo que eu considero fundamental aí pro nosso operacional, né? Que seriam as marcações. As marcações, elas são basicamente as nossas projeções de alvo, tanto de entrada quanto de saída. Se você trabalhar baseado nisso, você vai ter uma boa orientação, ou seja, ela acaba sendo aí uma bússola, um GPS aí para dizer para onde o preço, de onde o preço está vindo e para onde ele pode estar indo, né? Então, normalmente o que nós fazemos são marcações nos limites, né, dos candles aí depende do time frame, né, que cada um escolhe para utilizar e que tipo de candle que ele vai escolher para poder marcar. Mas normalmente quando você tem aí, né, uma máxima e uma mínima de um candle, são regiões onde tiveram uma reversão, né, pode ser, dependendo do time frame, pode ser micro como pode ser macro. São os limites, né, de onde o preço chegou, tanto para alta quanto para baixa. Então são pontos importantes. E normalmente existe uma coisa que a gente chama aí de memória de preço, que nesses pontos onde o preço teve uma reversão de tendência, que no caso, por exemplo, de um candle de diário, foi o limite que ele chegou. Então se ele chegou, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer aqui no 158, a máxima dele foi nesse ponto aqui em cima. A hora que chegou aqui, teve uma reversão de tendência dentro dos tempos micro, né? Dentro dos 50, do 15, do 10, dos 5 minutos, do 2, do 1 minuto, enfim. Então é isso. Então, para que a gente usa as marcações? Justamente para nos orientar, né? É o nosso GPS. Então, existem várias maneiras de você fazer isso, tá, meus amigos? Você pode considerar marcar todos os pontos de algum determinado time frame. Eu, quando comecei a estudar esse operacional, eu me apoiei muito nos conhecimentos, principalmente lá na época lá do Ariel, né, do Scott Trader, e também vi muita coisa do Lucas Nobre, enfim, eram meio parecidos. O que acontece? Hoje o Ariel já mudou absurdamente a maneira que ele faz as marcações dele, né, em relação ao que ele fazia há 2 anos atrás. Mas no começo, né, os primeiros vídeos que eu comecei a ver desse operacional, ele fazia as marcações da seguinte forma: olha, eu escolhi aqui, né, depois a gente vai ver o resultado dentro desse candle do diário aqui, que seria o candle do dia 19 de setembro. Por que eu peguei ele? Porque ele é um candle, né, que ele teve uma amplitude grande, né, então ele foi um dia bem tendencioso, bem com bastante tendência aqui, né, ele um candle, uma barra grande. E aí vamos ter várias marcações dentro dele. Então assim, eu não fiz nenhum estudo prévio, só escolhi, acabei de escolher aqui. E aí o que eu imagino que todas essas marcações, na hora que a gente colocar no time frame de 5 minutos, isso aqui vai ter bastante influência. Então como é que o Ariel fazia, né, no início lá? Desculpa, tô tomando café ainda. Deixa eu escolher aqui as marcações. O que ele fazia? E era a maneira que eu fiquei fazendo durante um bom tempo. Marcar todos os diários. Todos. Né? Então, nós pegávamos os vídeos de estudo do Ariel, assim, por exemplo, uma alta dessa aqui, assim, com outros, né? Ficava tudo preto. De preto, né, no caso da cor da marcação, eu marco em preto. Então vamos lá, então vamos fazer aqui as marcações do estilo, né, e era tudo, vai demorar um pouquinho, mas
o que que eu gostava, né, disso aqui? Não requer análise, né? Não tem análise. É só ir metendo ficha, ó. Vai ficar uma... Sabe, você não fica analisando, esse candle tem alguma importância? Não tem alguma relevância? Não. Você só vir aqui e marcar automaticamente. Para as pessoas que entendem um pouco mais de... né, tá um pouco mais avançada em programação aí do Profit, dá até pra, sei lá, cara, criar cara, ó, pra mim já tá ficando absurdo, mas vamos lá, vamos dar continuidade. O objetivo é fazer igual eu aprendi e comecei. Como eu falei, então você não olha se é gatilho, se é igrejinha, se é, seja aqui para baixo não vale a pena, porque o nosso preço é esse cara grandão aqui. E não só por aqui, tá? Não era dias próximos não, cara. Vinha lá pra casa do chapéu. E ia marcando tudo isso aqui, né? Então, onde ficou meio no vazio, vai metendo ficha aí. E ia marcando. Eu não vou marcar porque dá pra perceber que já ficou bem carregado, né? Então, porque... Mas era a maneira... bom, enfim, não quero discutir. Foi a maneira que eu aprendi. Então, vamos ver qual que foi o resultado disso no time frame. Peraí, deixa eu até fazer mais marcações aqui nessa caçamba, nessa fase inicial do dia. Aqui embaixo aqui realmente não teve, né? Pegar esse cara aqui, tá. Cara, era bem absurdo, ia longe esse negócio aqui, viu? Mas não deixa de ser um operacional. E eu vou mostrar quais as vantagens de se fazer, se trabalhar dessa maneira, tá? Então vamos lá pro 5 minutos. Vamos lá. Então, beleza. Aqui é o dia 19 de setembro, né? E olha aqui o resultado, né? Então, tudo isso aqui são marcações do diário. O que que acontece? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? A vantagem é que assim, imagine, cara, que você tá... praticamente você não fica perdido, né? Ou acaba ficando perdido até pelo excesso de informação. A vantagem é que você tem referência pra cacete. Então, para qualquer lado que você olha que você tá no preço nesse momento aqui, né? O candle 1 fechou ganhando, o candle 2 passou, essa marcação tá aqui. Você já sabe, próximo alvo dele, se ele for dar uma alta, é esse diário aqui. Próximo alvo dele, se ele for cair, é o 2. Galera, eu esqueci de abrir minha caneta aqui, eu já vou abrindo, vou falando ao mesmo tempo para o vídeo não ficar gigante. Eu acabo não editando. Mas, enfim, mas dá para ver o meu cursor aí. Entendeu? Por exemplo, o candle, isso aqui nós estamos no tempo de 5 minutos, né? Então aqui, vamos lá, o candle 2 não ganhou esse diário aqui. Então você já fica pensando, né? O 1 violinou, o 2 violinou. Sai fora. Vamos ver. Tá aqui. Né? O candle 1 violinou esse diário, o candle 2 violinou, você já fica achando, pô, próximo candle tem a tendência de vir buscar o próximo. Não veio. Talvez esse diário aqui não seja tão importante. Ele é importante? Pô, parece que é, ó. Levou uma violinada, ganhou, devolveu. Sentou, 3 candles sentado em cima da linha aqui, sentados em cima da linha aqui, e foi. Próximo diário, ó, preço veio, tá respeitando aqui, pô, parece que tá, não muito bem respeitando, mas tá, ó, aqui, bateu, voltou, nem chegou lá, ó, respeitou, tentou subir, não foi, veio, devolveu, segurou aqui. Então, se vocês verem, o que isso aqui demonstra? Demonstra que já limpei, beleza. Deixa eu pegar minha mãozinha. O que isso demonstra? Caçamba, mãozinha. O que isso demonstra? Que realmente todas as marcações do diário, elas são importantes no preço, nos próximos, né, no dia da frente. O duro é que você não sabe, né, se essa marcação aqui é de 2, 3, 5 dias ou até, cara, sei lá, 3, 5 meses para trás. Mas que tem influência, é uma influência importante, né, que vai realmente segurar o preço. Às vezes não, às vezes o preço vai fazer um micro pullback ali e dar a linha na pipa,
né? Qual que a grande vantagem que eu vejo aqui, dependendo, né, do seu estilo operacional? É muito bom para quem procura alvos curtos. Então, né, no começo, né, quando você está bem no começo, que você vai trabalhar com um contrato, né, igual eu tentei, né, eu fiz a experiência essa semana aí na Conta Real com um contrato, né, que difundi ontem para vocês aí o balanço. É interessante porque você é difícil carregar com um contrato a própria variação, né, do preço. Às vezes, por exemplo, aqui, né, o preço ele saiu daqui e já foi buscar o próximo alvo, depois ele voltou. Então, assim, a projeção de alvos ela acaba te favorecendo quando você ainda não tem maturidade aí, né, para aguentar segurar uma pernada longa e não tem também, não consegue trabalhar com mais de um contrato aí para poder fazer uma parcial e segurar o preço, né? Então essa aqui é a grande vantagem. Mas aí então vocês vê, é isso, né? O negócio fica todo marcado e você acaba não tendo muita ideia, né, de onde, né, você sabe onde você está, mas você não sabe muito bem até onde você pode ir, né? Você não consegue, fica um pouco mais complexo para você fazer uma projeção de alvos longos. Mas assim, cara, sinceramente, como eu no começo eu trabalhei muito fazendo as marcações dessa forma, né? É algo que não vejo, eu vejo com bons olhos, sabe? Se você fizer um backtest e ficar olhando, é que aqui nesse caso aqui, né, teve uma mega tendência que aqui não vai ser muito interessante. Vamos ver aqui na parte onde ele deu uma consolidada assim, uma estabilizada. Você vê, ele chegou, quando ele nega um alvo de diário, ele já tende a buscar o próximo, né? Então ele está negando aqui, ele buscou o próximo, depois o próximo abaixo, negou esse abaixo, ele já foi para cima. E vocês veem que, se for parar para prestar atenção, mesmo essa montoeira de alvos embolados aqui, ó, ele tem a característica de consolidar nessas regiões. Olha só, por quê? Porque realmente esse negócio da memória de preço, ela acaba existindo. Isso aqui comprova, ó, onde você tem um vão livre, ele flui mais bonito, né? Fora aqui, né, pessoal, aqui teve urgência na compra, o negócio arregaçou para cima por algum motivo, notícia, sei lá o que, e aí ele ignorou, né? Por exemplo, ó, esse candle gigante aqui, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui agora. Esse candle grande aqui, ó, ele ignorou todo mundo. Passou, esse outro aqui também passou. Mas quando chega em locais onde o negócio estabiliza, olha aqui, ó, né? Ele fica travado no meio das muvuquinhas, ó. Aqui ele dançou dentro sem muita dificuldade. Ó, aqui, olha aqui a muvuca travou ele, tá vendo? Onde tem muita marcação em cima da outra. Então assim, eu fiquei, como eu disse, fiquei bastante tempo assim, então trabalhando dessa maneira. A vantagem é que no início do dia, né, na hora de fazer as marcações, você praticamente não precisa pensar, é só igual um robozinho ali marcando. Além disso, você também não precisa fazer todas as marcações todos os dias, porque a cada dia que vai nascendo você vai lá e faz as suas novas marcações e já aproveita as que já estão marcadas. Então tem algumas vantagens aí, né, de preguiçoso. Como eu falei, né, vantagem de preguiçoso, não precisa fazer grandes marcações todos os dias e não precisa fazer muita análise, mas cara, no início ajuda e é legal para estudar isso aqui, né? Dá para você até fazer estudos assim, né? Vamos ver a importância, né, a veracidade aí das linhas, né? Dá até para pegar aqui, ó, no dia anterior, que foi acho que mais consolidado, ó.
olha como que ele respeita, né? Boa parte, só que daí tem umas que ele ignora, que pode ser muito longe, mas ó, ele dá uma travada boa. Então assim, é algo para analisar e ver o que é bom para você, né? Se encaixa no seu operacional. Se você busca, tipo assim, eu busco no máximo aí 100 pontos por entrada, 100, 150, 200, se você não, né, não tem estômago para ficar aguentando esperar o preço ir para um alvo maior e busca, tem uma meta aí diária de pouco ponto, sei lá, de 100, né? Tem gente que trabalha, sei lá, com meta diária de ponto até de 50 pontos, né? 100, 50, 100, 150, 200 pontos aí por dia. Pô, eu sinceramente, cara, eu aconselho trabalhar dessa maneira, você vai ser muito mais feliz. Por quê? Porque talvez com você vai ter marcações que vão se encaixar muito bem aí no seu, dentro da sua meta aí do dia aí de operações, né? Às vezes você quer fazer 2, 3 trades aí para ganhar só 150, 200 pontos. Bicho, isso aqui para mim é o ideal, cara, né? Negou um diário aqui, você já fala, cara, tendência é ele buscar o outro. Negou forte, olha aqui, né? Então, meu, eu acho que é bem válido, bem válido, bem válido. Se você for parar para pensar, é bem válido. Tá bom? Então é isso. Esqueci, né? Acho que eu comentei no início. E também, se vocês pegarem aí os vídeos que estão disponíveis aí no YouTube do Lucas Nobre, que eu acho que até foi o mentor do Ariel também. Ele não é muito falado aí na bolhazinha aí na bolha atual aí do price action aqui no Brasil. Hoje em dia a maior referência que a gente tem é o Ariel, mas o Lucas Nobre também é um cara top e inclusive ele foi o professor do Ariel e de mais um monte de gente, galera, um monte de gente, cara. Ó, Lucas Nobre foi professor do JB, foi professor do Thiago Lacerda, foi professor do Ariel, professor de um monte de gente, cara. Não sei, pra mim, eu não sei de onde ele tirou esse operacional, mas acho que no final das contas foi ele que começou com isso aqui. Além dessas marcações do diário, ele ainda fazia as marcações no 60, cara. Então assim, tipo, você vem, aí você já tem tudo esses diários marcados aqui, né? Você imagine, aí você vai pegar aqui o dia anterior, candle 1. Beleza, começou aqui. Aí, bicho, ele ia varrendo toda essa galera aqui para trás. Isso aqui nós estamos nos 60 minutos. Ele ia varrendo isso aqui do mesmo jeito que eu fiz no diário. Ele vinha varrendo isso aqui tudo. E aí você imagine a infinidade de linha que ficava isso aqui. Então, você ficava com 20, 30, 50, sei lá, no máximo uns 60 pontos entre uma marcação e outra. Aí sim fica aí, na minha opinião, fica muito difícil de você ver o que é importante. Aqui já pode confundir só com marcações do diário. Se você fizer isso isso eu nunca pratiquei, porque pra mim, na minha visão, não vale a pena. Mas, cara, pega lá um dos vídeos dele antigo. Ele não posta muita coisa, mas ele tem lá no canal dele vídeos de 2, 3 anos atrás. Vocês vão ver a maneira que ele marca. E aí é questão de você fazer backtest e analisar para ver se isso é bom para você, cara. Ter excesso de marcação, a única coisa o problema que eu falei você fica com um pouco de dúvida quanto à relevância do ponto, e quanto mais marcações, mais curtos serão os seus alvos, né? Bom, então beleza, parando um pouco de falar, vamos aqui para maneira então eu vou deletar toda essa bagaça aqui para ir pro próximo
tipo de marcação. Bom, aí, né, na minha evolução, o que que eu fiz? Eu hoje eu dei algumas variadas já no meio do caminho, tá marcando algumas coisas de 240, de 60 e tal, mas assim, sempre a base foi o diário. Teve um períodozinho aí, nem há muito tempo atrás não, bem pouco, também não faz muito tempo que eu faço isso, alguns meses atrás, eu marcava, cheguei a marcar mensal, né? Então vem aqui, ó, então aqui nós estamos no mensal, então pegava aqui gatilhos do mensal, igrejinhas do mensal, né? Gatilhos e igrejinhas do mensal. Marcava gatilhos e igrejinha do semanal também, né? E diário, mesma coisa. Eu, honestamente, como eu falei, cara, se você começa a pegar alvos de mensal, alvos de semanal, você vai jogar seu gráfico, né? Você imagina aqui mensal. Mensal, olha aqui, ó. Isso aqui, pô, pandemia, cara. Pandemia foi lá em... Isso aqui aconteceu em março de 2020, sabe? E tá próximo. Então, assim, você vai ter marcações muito próximas daqui que, pô, olha lá onde que tá. Você consegue enxergar aqui sem muito zoom, 2013. Faz sentido um negócio desse? Pra mim, obviamente que não. Eu não, sinceramente, eu acho que não. Então, eu prefiro ficar em algo próximo. Por isso que eu parei. Sem contar que no mensal, né? Um mensal significa que essa ponta aqui, por exemplo, de um candle, do candle logo atrás aqui, ele equivale a mais ou menos 20 dias para trás, né? 20 dias de operação para trás e a mínima também. Então, acaba tudo, se você concentrar tudo no diário, para mim é a melhor coisa, né? E aí você consegue trabalhar com pontos próximos aqui. Então, o que que eu faço hoje? Eu espero, né? E aí eu já não tenho muita certeza, né? Que todos que estão vendo esse vídeo aqui tenham uma noção do que é gatilho, do que é candle de continuidade. Honestamente, eu não vou discorrer nada aqui sobre esse ponto, porque eu pretendo fazer um vídeo, né? É bem básico do operacional isso, mas nem todo mundo conhece, né? E gatilho, essa palavra gatilho, ela é utilizada para uma montoeira de coisa. Eu já vi outros professores aí, né, de day trade, aí, de price action, que usa a palavra gatilho, que gatilho é um gatilho de início de alguma coisa, né? É um start para você agir. E ele usa essa palavra, eles determinam o candle, os gatilhos, de maneiras diferentes, porque você pode falar, né? Você pode fazer, sei lá, você fala assim, todo candle ímpar para mim, ele é um gatilho. Então é você que cria, é a sua ideia, né? Se esqueçam isso que eu falei, senão isso aí vira um gatilho mental, aí vocês vão ficar malucos. Tipo uma hipnose. Mas o que que eu faço hoje, né, para trabalhar de uma maneira mais limpa? Eu marco só gatilhos do diário. E aí eu vou ter uma projeção de alvos um pouco maior. Então vamos lá, deixa eu ver se... beleza, já está selecionado. Então olha aqui, ó, gatilho e gatilhos próximos, tá? Aqui vai ter bastante, ó, gatilho, um gatilhão, tá vendo? Isso aqui pra mim é um gatilhão, né? Depois como eu falei, para quem não sabe definição de gatilho, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Ó, outro gatilho, um gatilho, ó, acabou ficando bastante marcado aqui, né, para esse exemplo. Aí, igrejinha, né, toda igrejinha é gatilho. Então eu também não gosto de pegar depois que a marcação do gatilho foi cruzada N vezes aqui para cima e para baixo. Para mim já para de fazer sentido, entendeu? Então aqui nós temos essa igrejinha, ó, a parte superior desse o próximo candle depois de uma igrejinha, ele é um gatilho, porque aqui você teve até uma indefinição se ele é positivo ou negativo, então o próximo sempre vai ter que ser um gatilho, você não sabe nem o que foi o anterior. Então beleza, né? Não vale a pena ficar marcando para lá e para cá, porque a gente sabe que o nosso dia de interesse é esse 180 aqui, então tudo que está para cima dele é
besteira marca orientativa, mas didaticamente não vale a pena. Olha aqui, ó, o 152 é um gatilho, então eu marco ele, né? Desculpa, é uma igrejinha aqui, todas as igrejinhas são gatilho, e o próximo que andou após uma igrejinha é um gatilho também. Aqui era Bom, beleza, acho que já está tudo muito bem marcado, então olha como fica tudo bem mais clean, né? As marcações. Então esse é o modo que eu opero hoje, tá? Pessoal, imaginemos que esse dia aqui fosse nascer amanhã, né? Quer dizer, desculpa, agora a gente fosse trabalhar nesse dia aqui que vai abrir agora. Então eu pegaria daqui para trás e faria todas as marcações. É que aqui a gente está num range grande de consolidação, e aí em função disso vão ter mais marcações. Mas, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com esse dia aqui, ó, com 149, eu faria a marcação desse gatilho aqui, desse aqui, né? Não saberia, imagino que eu já vi que ele ia nascer aqui em cima, depois eu ia vir buscar aqui para trás, ó, um gatilhão aqui, e aí praticamente aqui, e acabou, ficaria bem limpo. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque aqui acabou dando bastante marcação, mas já vai ser bem menos do que no anterior. 5 minutos. Olha como muda. Olha como muda, né? Ó, gatilho. Então gatilho, eu vou dar qual que é a definição de gatilho? A definição de gatilho é todo candle que tenta ou reverte a tendência. Todas as marcações que estão aqui, como vocês fizeram junto comigo, elas são marcações de gatilhos, só que gatilhos do diário. Então são candles do diário que reverteram a tendência. O preço estava subindo, aí pumba, nasceu um candle de baixa e eu marquei ele reverteu a tendência. Ou ele veio e já o próximo já subiu, tipo foi um pullback. Então esse cara que matou essa reversão aqui também é um gatilho, porque ele engrenou novamente a tendência de alta. Então é isso que é um gatilho. Então todo candle que reverte ou tenta reverter a tendência. Então são candles de muita importância. De qualquer time frame, ele tem importância. Ele tem muita importância porque ele mudou a direção do preço. Então olha aqui como acaba ficando mais relevante aqui, né, as marcações. Então aqui ele nasce no meio do vazio, né? Fica um pouco mais complicado de trabalhar. Aí você vai ter que trabalhar no intraday mesmo, né, com violinadas, né, com negações e 50%, mas olha aqui, ó, onde ele parou, ele violinou aqui esse diário e não conseguiu passar, teve dificuldade, foi aqui ele engrenou aquela alta, né, que a gente já viu é o mesmo dia, foi embora, aqui ele segurou, tá vendo que agora fica, ó, lembra aquela hora lá, naquele ponto onde ele ficou consolidado que tinha um monte de diário, ó, aqui ele delimitou melhor os limites, né, de travamento do preço, né? E aí vai, né? Então a diferença, assim, né, de você trabalhar somente com os gatilhos é que os seus alvos eles acabam ficando muito mais. Você consegue fazer umas projeções de alvo de mais de 400, 600, 1000 pontos, né? Você sabe assim, pô, você imagine que você por um acaso você entrou, né, aqui, sei lá, 3 e pouco da tarde aqui, né, você entrou aqui, ele rompeu, ele testou, não conseguiu passar, sei lá, a hora que deu um candle aqui forte, você colocou a Fibo nele, colocou seu stop aqui embaixo e segurou porque você sabia que ele devia, né, o objetivo, como você está num dia de muita tendência, seu objetivo era esse alvo aqui, né, e aí pum, você já jogou sua parcial aqui, né, nesse alvo aqui, ou enfim, fez uma parcial antes, subiu de mão cheia, aí ele fez a primeira negação aqui, pô, fez a primeira negação aqui, né, a menos fez a primeira testada aqui, você já se protege embaixo dele, né, se você está bem aqui, né, bem posicionado, tal, está muito bem posicionado, está falando de 150 para 550, a gente está falando aí de 300 pontos, né, nessa altinha aqui que que o preço está correndo ao seu favor.
Se você deixou esperar, né, resolveu esperar, falar, vamos ver se ele passar, beleza. Ele dá essa estilingada aqui para cima, né, essa baita candle forte aqui para cima, pô, você já protege aqui e você fala, cara, são 4 horas, o próximo alvo tá lá em cima, você deixa aí, entendeu? Agora se tem 20 marcações aqui no meio, você nem sabe onde é seu alvo, você nem, é muita coisa. Então por isso que eu optei por trabalhar dessa maneira mais clean, né? Depois que eu descobri, né, a importância dos gatilhos, né? O gatilho cara, é a chave do mercado, né? Juntamente com o Fibonacci, os gatilhos são praticamente tudo, bicho, porque o preço ele se movimenta de gatilho em gatilho, né? Ó, se você for pegar ligeiramente o dia anterior aqui, o que o preço fez? Ele ficou trabalhando entre dois gatilhos. Ele ficou o dia inteiro dentro de uma consolidação de dois gatilhos. Ó. Você vê esse gatilho aqui, inferior, que aqui nesse caso aqui, né, do dia atual aqui. Eu tô com a minha caneta mais fácil de falar, né, com vocês. Ó, ele nasceu aqui em cima, ele tentou subir, nem chegou no gatilho e desmoronou. Chegou aqui e travou nesse gatilho. Tentou ir para o próximo, né, gatilhos do diário. Né? Olha, esse gatilho aqui é importante. Olha, nesse dia anterior ele segurou o preço o dia inteiro batendo nele. Ó, dia de consolidação, você consegue ver mais a importância dos gatilhos. Ó, então, fica quicando, ó, que nem uma bolinha presa dentro de uma caixa. Né? Vai para cima, vai para baixo, para cima, para baixo. Então, o preço ele se movimenta de gatilho em gatilho. Por isso que quando você está operando, né, no intraday, ele rompeu, né, ele fez uma negação, tipo isso aqui, né, cara, eu vou lá e já marco, né, por exemplo, ó, fez aqui, né, fez uma negação, estava subindo, fez uma negação aqui no 28, já vem, já coloca uma linha aqui, porque ele já é um gatilho de 5 minutos, né? Aí o próximo candle que vier e violinar essa marcação aqui e fechar abaixo, o próximo candle já é um start de compra, de venda, desculpa, né? Aqui, por exemplo, né? Ó, esse candle aqui tava uma alta, o que esse candle de baixo ele é? Ele é um gatilho, porque ele reverteu, está tentando reverter o movimento. Traça uma linha aqui, ó, todo mundo, depois desse candle aqui começou a fechar abaixo, esse candle positivo tentou e não teve nem força, cara, é venda nesse cara aqui, espera ele violinar lá de novo, bate a venda e vai com ele, o objetivo de ir com ele até onde? Até chegar aqui, depois ele subiu e tal, obviamente você não, muito provavelmente você não vai ainda estar nesse trade, porque ele fez esse pullbackzão de novo aqui, né? Mas qual que é o alvo? Próximo gatilho, né? Pô, olha o tamanho dos alvos, são enormes, né? Está indo aqui numa linha aqui do mais ou menos aqui no 0,76. O 0,76, o próximo alvo é no 620. Você está falando de 450 pontos de alvo. As projeções ficam altas, né? Quando você trabalha com gatilhos do diário. E vale a pena? Pô, eu acho que vale, pessoal, porque se vocês olharem, ele vai, né? Ele vai lá. Então, só um exemplozinho, né, para ilustrar. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu comentar sobre isso. Bom, acho que é isso, pessoal. Já ficou grande, né, o vídeo. Eu queria fazer menor, mas não consigo, falo demais. E é isso, ó. Né? Façam as marcações, depois olhem aí, né, qual a relevância disso, né? Acabei pegando um dia de alvo aqui de muita tendência por causa daquela maneira, marcando tudo para vocês verem como que ele deixa tudo pintado, mas esse aqui é o que eu uso hoje, tá? Às vezes também, como eu opero com o gráfico de 60 na tela, se eu vejo também que tem um gatilho importante, que ele está se aproximando, que está segurando, eu faço uma marcação. Aí vocês já viram eu operando dessa maneira, então
acaba se tornando algo um pouco a mais, aí, né, um ponto relevante, mas de uma maneira geral, né, de uma maneira mais macro, é assim que eu trabalho. E, enfim, mostrei também a maneira que eu trabalhava e, né, cabe a vocês aí fazerem estudos aí, ver o que é mais relevante em função de operacional de cada um, né, e é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus aí, tchau, tchau.